Com certeza você já viu por aí várias pessoas falando sobre seleção dos melhores da Copa do Mundo. É um debate comum que acontece sempre depois da Copa do Mundo, tudo sempre igual, mas aqui na última divisão é diferente, né, Frango? A gente vai fazer um pouco diferente a nossa eleição. Pois é, a gente vai eleger os melhores também, mas os melhores das seleções alternativas, que, enfim, a gente vai ter nosso critério, que a gente vai explicar, e os piores da Copa, até as grandes decepções. Não vou falar que foram os piores tecnicamente, mas aqueles que a gente esperava e que não foram tão bem. Depois da vinheta. Primeiro eu quero deixar para você uma super dica. Conheça o site da Retromania. É uma loja de camisas retrô que tem vários uniformes muito legais, históricos, bons, baratos. Tem de time, tem de seleção e é uma parceria que eles têm com a Última Divisão aqui. Se você utilizar o cupom Última Divisal, né, sem acento tudo junto, você vai ter um baita desconto na hora da compra. Então vai lá, conhece o site, o link está aqui na descrição. Aproveita essa parceria do Última Divisão com a Retromania. Agora vamos lá, vamos falar das seleções, né? A gente vai fazer uma das melhores, dos piores, como o Frango falou, e vamos começar pelas piores, né? É mais legal, é mais legal. É mais legal, mais divertido, dar aquela cornetada. Então vamos falar dos piores da Copa do Mundo. Goleiros. Bom, o goleiro que a gente elegeu como mais decepcionante é o goleiro da Argentina, né? Que começou a Copa pelo argentino Cabacheiro pros argentinos. Realmente, ele já era contestado, né? O São Paulo insistiu na convocação dele, que falou que ele jogava bem com os pés, mas foi justamente com os pés que ele fez besteira, né? Exato. Contra a Croácia, lá ele entregou um gol, enfim, falhou muito, né? Falhou contra a Islândia também no gol, e o Armani lá, né? Ganhando muita força, né? Que a Argentina inteira queria o Armani do River Plate, depois substituiu o Cavaleiro. Exato. Com certeza foi o pior porque acho que foi o lance mais decisivo ali, né? Foi um lance muito marcante realmente. Mas tivemos outros frangos marcantes na Copa, né? Teve o De Gea logo no jogo contra Portugal, né? Um dos jogos mais esperados da primeira fase. Também falhou feio ali, aceitou o frango. E ele, que ao contrário do Cavaleiro, entrou na Copa como um dos melhores goleiros do mundo, né? O Cavaleiro nem costuma jogar tanto. Exato. Mas E nas outras atuações do De Gea também foi um pouco decepcionante, né? E as bolas que foram pro gol entraram, né? Exato. Tem um frango também que foi bem marcante, até tão decisivo quanto o do Cavaleiro, foi o do Muslera, né? Porque foi no jogo contra a França, já estava 1-0 para a França, mas o segundo gol ali matou a reação do Uruguai, né? E realmente foi um frangaço também, né? Espalmou para dentro do gol, bem feio. Lateral direito. Ao mesmo tempo que a posição de lateral direito não teve grandes destaques positivos, também não teve grandes destaques negativos. Mas a gente elegeu aqui um lateral que realmente, para mim, me chamou a atenção por uma falta de atividade ali no ataque, também não foi tão marcante na defesa, que foi o Cedric, de Portugal, um cara que realmente não conseguiu se destacar. Acabou perdendo a posição. E acabou perdendo posição, né? Chegou no jogo, depois da primeira fase, ele perdeu a posição para o Ricardo Carvalho, que também entrou e também não fez um grande jogo, né? Tanto que Portugal acabou sendo eliminado, mas o Cedric acho que decepcionou, é um jogador que pode fazer mais do que fez na Copa. Bom, uma lista complementar aí também, mesma coisa, né? Laterais que não foram bem, o Cáceres do Uruguai, né? O Lichtsteiner da Suíça, que até ficou suspenso, né? Nem jogou as oitavas, e o Sálvio da Argentina. A Argentina com uma defesa toda atrapalhada lá, o lateral direito também foi mal. Zagueiros. A nossa dupla de zaga tem zagueiros de duas seleções favoritas ao título, mas que decepcionaram, né? O Boateng da Alemanha, que inclusive foi expulso contra a Suécia no jogo que quase seria lá uma eliminação precoce da Alemanha, mas a Alemanha conseguiu, né, vencer no final. Mas acabou virando desfalque pro jogo decisivo. Acabou virando desfalque pro jogo decisivo. E o Piqué da Espanha, que ele protagonizou uma cena bem legal no Mundial lá, salvando um passarinho de campo e tal, mas o futebol dele foi muito fraco, né? Ele até tomou um rolinho do iraniano lá, né, no jogo que a Espanha... que tá em decadência a carreira já, né? Já dava pra perceber, acho que a Copa mostrou bem isso. Mas eu quase votei aí nessa seleção aí no Walker da Inglaterra, que jogou, né, um pouco improvisado de zagueiro, né? Ele joga nas duas, mas de zagueiro eu acho que ele é bem pior do que como lateral. E fez também algumas atrapalhadas, deixou ali o Perisic finalizar, por exemplo, na semifinal, né, contra a Croácia. E teve também o Otamendi, né, da Argentina, que é um zagueiro que realmente eu acho bem limitado. A torcida do Galo tem saudade. E eu acho que foi bem mal também na Copa. Sim. Lateral esquerda.
Bom, nessa posição vai entrar um jogador que a torcida do Flamengo conhece bem e sabe exatamente qual que é o principal defeito dele, né? Que é o Trauco. Ele mostrou ali os principais defeitos dele quando jogou principalmente no jogo contra a França, né? Foi driblado de todo jeito ali pelo Mbappé, realmente foi muito mal na marcação, né? E também no ataque, né? Que às vezes ele mostra até alguma qualidade. Durante a Copa toda ele foi realmente inócuo, não levou perigo nenhum. Então acho que pra mim foi disparado o pior lateral esquerdo da Copa, né? Sim, mas quando a gente fala também de expectativa do Trauco, acho que ninguém tinha expectativa que ele brilhasse na Copa, né? Mas acho que vale colocar o Marcelo nessa lista, né? Verdade. Porque o Marcelo fez, também não entregou, foi contra a Bélgica, ele falhou ali, né, na marcação, mas tudo bem, ele teve uma contusão lá, ficou fora quase o jogo inteiro contra a Sérvia, né? Ficou fora contra o México. O Felipe Luiz acabou até entrando melhor que ele para muita gente, né? O Marcelo decepcionou um pouco. E quem mais que a gente pode citar? Eu acho que teve o Hector da Alemanha. O Jonas Hector, é verdade. Hector da Alemanha também foi um pouco decepcionante, porque acho que ele poderia já render mais, assim, e acabou não jogando bem. Volante. Esse que a gente vai falar talvez tenha sido o pior jogador da Copa, né? Cara, eu acho que sim. O Carlos Sanches, colombiano, começou a Copa lá sendo expulso com poucos minutos contra o Japão, né? Fazendo pênalti, sendo expulso, né? Comprometeu todo o jogo. Foi decisivo para a Colômbia perder para o Japão, quase comprometeu a classificação, e depois contra a Inglaterra ele fez pênalti de novo, né? Pediu para realmente virar vilão, né? Tava querendo. E a gente teve o nosso vilão também aqui, né? No Brasil, teve o Fernandinho, que eu já mostrei aqui em outros vídeos que realmente não gosto do Fernandinho. Falava isso antes das cagadas que ele fazia, né? E realmente ele acabou sendo um dos vilões aí da eliminação do Brasil. E por várias marcações também, naquela tática lá, ele tava sobrecarregado, né? Mas não vamos... Não vai querer defender. Né? Quem defende ele aqui é o Júlio, que é só por razões clubistas, né? Então acho que foi um dos piores volantes. Tivemos também o Khedira, que foi bem decepcionante, jogou nos 2 piores jogos da Alemanha. A praga, né? Foi bem mal. Teve mais um volante também, o Mascherano também, que eu acho que tinha feito uma baita Copa ótima em 2014. Ele foi melhor como técnico, né? Que ele que escalou contra a Nigéria, né? Pois é. E acabou querendo se bancar o líder ali, mas tecnicamente, mesmo com a bola e nas tentativas de marcação, foi muito mal, acabou tomando um baile da França nas oitavas de final. Meias. A Alemanha teve um meio-campo muito problemático na Copa do Mundo e eu acho que o maior símbolo disso foi o Ozil. Jogador que realmente era muito importante, né? Mas que não merecia mais ser titular no meio-campo. Tinha vários outros jogadores que você poderia formar ali aquele meio-campo. E o Johan Löw acabou bancando ele em 2 jogos, né? Ele virou reserva contra a Suécia, aí depois voltou pro jogo contra a Coreia do Sul, foi mal de novo, acabou sendo substituído, enfim. O jogador estava com má vontade, né? Realmente jogou mal, apagado demais, não mostrou nada do que ele sabe e realmente foi uma das grandes decepções, né? Eu acho que além dele também a gente teve muita decepção com o Cueva, né? Um jogador que é um pouco polêmico, você que conhece bem o Cueva. Não, e pior que contra a Dinamarca, né? Que foi o jogo que marcou, mesmo que ele perdeu o pênalti, até que ele não foi tão mal, assim, só que 2 lances capitais, né? Que foi o pênalti que ele perdeu e uma bola ali que ele podia chutar, ele quis passar, né? Passou mal. Eu acho que é mais isso mesmo, é mais uma questão assim de que ele poderia ser o líder técnico do time e em lances fatais, assim, ele acabou errando, acabou falhando e aí culminou na saída do Peru, né? É verdade, e dá pra citar o Davi Silva também, né? Uma outra opção, acho que ele não foi tão mal, mas é uma decepção, né? Atacantes! Esses foram bem decepcionantes mesmo, né? Um que a gente tem que falar é o Thomas Müller, alemão, que muita gente pensava, nossa, ele vai passar o Klose agora, porque outra Copa ele fez tanto gol, né? Foi artilheiro, falou, ixi, nessa Copa que ele vai deitar e já vai entrar lá na galeria dos maiores artilheiros, mas ele tem uma atuação pífia, né? Como pífia, falhou demais. Toda a Alemanha. Muitos lances horríveis. E acho que o William também, né? Apesar de ter feito lá um bom jogo contra o México, né? Mas foi só, né? Nos outros todos... nos outros todos ele foi bem decepcionante. Eu ainda vou colocar aqui 2 nomes, assim, que muita gente poderia citar quando você faz uma lista de piores e de repente poderia entrar nessas posições, que são o Messi e o Neymar, né? Acho que eles decepcionaram muito,
mas também acho que não entram como no nível de Miller e William, porque eles tiveram momentos de brilho, né? O Messi ele tentou chamar a responsabilidade e quando a Argentina precisou mais ele jogou bem até, né? E o Neymar a mesma coisa, assim, jogou bem contra a Sérvia, foi decisivo contra o México. Então, assim, quando você fala... Contra a Bélgica, não fosse o Courtois lá buscar... pois é, ele poderia ter decidido. Que ele fez, ele teve certo, bons né? momentos até contra a Bélgica. Então, assim, eu acho que quando você vai analisar pior, você tem que realmente levar em consideração também pensar quando que o jogador foi bem, né? O William, como a gente falou, teve um brilhareco de nada ali. Que é aquela coisa que a gente comentou, né? É a questão da expectativa. Senão a gente tinha aqui jogador do Panamá, da Tunísia, jogadores que estavam num baixo nível técnico, mas a gente coloca esses jogadores porque... eles merecem ser citados e tal. Esperava muito, Mas acho que ainda eles ficaram um pouquinho à frente aí do Miller e do William por essas razões citadas. Esses jogos, atuações um pouco mais decisivas que eles tiveram. Centroavante! A Polônia foi uma vergonha na Copa do Mundo, né? Uma das piores seleções, e isso em grande parte por culpa do Lewandowski, né? É óbvio que era um jogador para liderar o time tecnicamente, e na prática ele foi muito mal, perdeu gols na frente ali do goleiro, realmente não criou oportunidades, não conseguiu sair bem da área quando participou mais das jogadas, enfim, foi muito abaixo do nível que a gente conhece que ele poderia, né? E realmente merece estar nessa seleção, né? Sim. Mas você está falando dentro de campo, né? Agora, fora de campo, a gente tem a história do Kalinic, da Croácia. Verdade. Que ele, no primeiro jogo, ele se recusou a entrar lá com 40 e poucos minutos. Foi expulso da... Assim, ficou uma história mal explicada, né? Falaram que ele tava... Enfim, não estava em condições físicas, mas, enfim, fato é que... O que acabou parece saindo da seleção croata. Saiu da delegação ali no primeiro jogo e o grupo depois chegou na final. Ele com certeza ia ser utilizado, né? Com tantas prorrogações, com tanta necessidade. O Gabriel, o Kalinic é um caso à parte, né? Porque ele foi pelo que ele causou fora de campo. Gabriel Jesus no Brasil também uma decepção. Merece menção, né? Não fez gol na Copa e, enfim... Nem chutou acho muito que ele gol, né? só melhora um pouco que o Lewandowski, porque ele teve participação ali ofensiva. A participação tática, né? Tática e tal, e ainda participação em algumas jogadas, mas realmente foi muito mal. E ironicamente a gente tem que falar do Giroud também, né? Giroud, pois é. Porque, pô... Vamos colocar o jogador da Giroud, França. Essa tradição francesa, né? De ter um 9 ruim na Copa, né? Que não faz gol e realmente o Giroud perdeu o gol. Em 98 era o Guivache, que foi o 9 que não fez gol, e agora o Giroud repetiu isso aí. Então a nossa seleção de piores da Copa do Mundo de 2018 ficou assim. No gol, Caballero. Na lateral direita, Cedric. Na zaga, a dupla formada por Boateng e Piqué. Na lateral esquerda, Trauco. O volante, Carlos Sanches. E a dupla de meias, Ozil e Cueva. Nas pontas, os atacantes Miller e William. E de centroavante, Lewandowski. E bom, vamos colocar alguém para treinar essa seleção, né? Treinadores também se destacaram negativamente. O Sampaoli, né? Jorge Sampaoli da Argentina. Acho que esse é disparado o pior, né? Como fez escolhas ruins. Chegou a haver um boato de que ele ia até deixar a seleção no meio da porque perdeu o comando total do time, então, né? Escalou muito mal contra a Croácia. Deixou os jogadores interferirem, não colocou o Dybala com a Argentina precisando. Mas também vale citar o Joaquim Low, né? Que você fala no alemão. Johan Low. Também, né? Foi muito mal. E até o Hierro, né? Que entrou lá, pegou aquela barca furada. Mas também. Sabe o que eu vou citar? O Tite. O Tite falhou contra a Bélgica, né? A gente já falou várias vezes aqui que a gente é a favor de manter o Tite na seleção brasileira, mas eu acho que na Copa do Mundo ele foi muito mal. Na Copa do Mundo em geral, assim, de não testar mudanças, de não não ter uma formação assim alternativa, variáveis de esquema tática, né? Então acho que faltou ali para ele um pouco mais de flexibilidade. Foi muito pragmático. O jogador contundido na convocação, né? Sim, esse tipo de possível problema. Então eu acho que o Tite falhou em muitas decisões nessa Copa do Mundo aí, de repente merece ser citado, mas o Sampaoli foi disparado o pior, com certeza. Agora vamos para o lado B do nosso disco. Vamos fazer aqui a segunda parte desse vídeo, que é a seleção dos melhores. Mas em vez de fazer a seleção dos melhores de todas as seleções, a gente vai destacar as seleções alternativas, né? Afinal de contas é para isso que a gente olha, né, com mais frequência aqui no canal Última Divisão. E é importante, né, destacar esses jogadores que foram bem, mas são menos badalados e por isso nem sempre são lembrados quando aparecem as enquetes de melhores da Copa e tal. Mas e isso dá polêmica, né? O que é alternativo, o que é alternativo, o que não é. Então a gente estabeleceu como critério colocar aquelas seleções
que não foram apontadas como favoritas. As grandes favoritas, né? E nisso a Bélgica... Isso entre as campeãs do mundo, que por toda a tradição sempre são consideradas menos o Uruguai. Campeãs, né? Acho que não. Uruguai também. Uruguai também. Entrou. E a Bélgica foi excluída, porque é uma seleção que há muito tempo todo mundo já sabia que jogadores de primeira linha, então por mais que a Bélgica historicamente seja alternativa nas Copas, né? Tem 2 semifinais aí, mas e Portugal também, né? Porque pelo Cristiano Ronaldo era uma candidata ao título natural, mas né? Todas as outras estão aí, e aí jogadores dessas seleções podem entrar na nossa seleção de melhores, que começa agora. Goleiros. Filho de peixe, peixinho né? Kasper Schmeichel brilhou muito nessa Copa aí. Ele, inclusive, teve a situação lá no jogo contra a Croácia que ele pegou 3 pênaltis, né? Pegou um pênalti do Modric no jogo, pegou 2 pênaltis na cobrança. Ainda assim, a seleção foi eliminada, mas ele já tá se destacando, né? O sobrenome do pai vai sempre chamar a atenção, mas ele... campeão com o Leicester lá, né? Ele tem se destacado há muito tempo, é um dos maiores goleiros mesmo da Europa. Né? Inclusive nessa disputa de pênaltis ele perdeu para outro goleiro que até poderia entrar nessa seleção, que é o Subasic, né? Sim, que fez uma final de goleiro Copa da Croácia, terrível. mas fez uma final muito ruim e acabou perdendo essa posição. O saiu por cima, o Subasic saiu por baixo. Exato, e aí acabou perdendo essa posição. Tem o Akfev, que também merece ser mencionado, mas o melhor... eu acho legal o Ochoa também. O Ochoa, boa, verdade. O Ochoa contra o Brasil e na primeira fase. Em Copa ele sempre brilha, né? Mexicano Ochoa. Lateral direito. O Brasil acabou tendo um problema na lateral direita ali sem o Daniel Alves, e se não fosse uma certa naturalização, a gente poderia ter uma solução que era o Mário Fernandes, né, que jogou a Copa do Mundo pela Rússia, se naturalizou russo, mas poderia, né? A história de fugas da seleção brasileira. Ele é nascido em São Caetano do Sul, então poderia de repente ter defendido a seleção brasileira, e porque ele mostrou durante a Copa que é um baita jogador, né? Um jogador um lateral muito equilibrado, que marca muito bem, tem até um passado como zagueiro, mas que sabe partir para o ataque, aparecer pelo meio, né? Um jogador bem interessante, realmente mostrou muita versatilidade. Eu acho que foi aí o melhor lateral direito alternativo. O triste é que ele perdeu o pênalti, né? Pois é, foi cruel. Mas tinha feito gol antes, né? Mas ele tinha feito gol como teve a Rússia viu. Você falou de versatilidade, eu vou falar então do Versálico também, que lateral do Atlético de Madrid, né? Que o croata se destacou pelo lado defensivo, né? Sim, e acho que vale citar o Advíncula também, peruano, aí, desconhecido, que na primeira fase lá, nos momentos que o Peru foi bem, teve muito a ver com a atuação dele. Zagueiros. Bom, função do zagueiro é defender, mas quando faz gol também é sempre interessante, né? E não tem como a gente não colocar o Mina, né? O jogador que brilhou muito com a camisa do Palmeiras, tá lá no Barcelona encostado, mas ele fez uma excelente Copa do Mundo, fez 3 gols em 3 jogos, não comprometeu lá atrás e fez gols decisivos, né? Os palmeirenses sabem que ele é cheio de fazer gol. E um outro... E ainda dançou bem, né? E ainda comemora com aquela dança, E o Vida, né? O zagueiro da Croácia, que enfim, ele teve aquele episódio de gritar o Glória à Ucrânia lá, polêmico, né? Tem a ver com o fascismo. Mas... Também fez gol, outro que fez um gol importante, né? Fez uma Copa bem legal, Foi bem seguro. Do lado dele, o Lovren, que também merece um destaque. Eu acho que foi um pouquinho pior, um pouco menos de destaque, mas também é um zagueiro que merece ser citado. E também foi finalista da Champions, né? Você viu que ele deu uma declaração falando: eu fui finalista da Champions, fui finalista da Copa, sou um dos melhores do mundo. Reconhecido e tal. E aí vale mais uma citação rosa ao Grankvist, liderou aí a ótima campanha da Suécia, que tinha uma defesa muito boa, ele realmente foi muito bem, fez gol também, enfim, grande zagueiro. Lateral esquerda. Essa, como a gente disse, é uma posição que realmente não tem muitos destaques, né? Então a gente vai colocar como líder dessa posição aí o Strinic, né? Que foi um jogador bastante seguro, né? Tanto na defesa como na frente, com muita técnica, com passes. Teve realmente uma presença bem legal, foi importante, mas não teve tanto destaque assim. Você lembra de mais algum lateral esquerdo? De repente o Kolarov da Sérvia, né? Você falou de um croata, aí vamos colocar um sérvio também. E o sueco, filho do Augustinsson, também. Foi bem. Volante. Bom, vale destacar a campanha da seleção japonesa também, né? Que foi uma das surpresas da Copa. E acho que o Shimazaki ali no meio, que marcava, mas também organizava o jogo, foi um destaque interessante. Sim. Ficou sendo volante dessa nossa seleção. Foi uma posição até um pouco complicada a gente escolher aqui o melhor mesmo, porque os outros, eu acho que teve mais 2 aí que se destacaram bastante, foi o Torreira do Uruguai, né, um jogador que nem era assim votado para ser titular, foi ganhando posição durante a Copa e realmente se destacou, marca muito forte.
E teve também o Herrera do México, né, principalmente no jogo contra a Alemanha, ele arrasou realmente, marcou muito, é um bom jogador também, merece ser citado. Meias! Aqui entra o craque da Copa, quem diria, hein? O craque da Copa é alternativo. Lógico, de acordo com a eleição da FIFA, né, o Modric ganhou a bola de ouro e realmente, é óbvio, né, foi o líder técnico, o líder realmente, enfim, capitão, né, líder podia motivacional. Ser vilão, né, porque perdeu o pênalti contra a Dinamarca. É verdade, teve esse momento negativo, mas ele se destacou muito na defesa, muita dedicação e criou muitas jogadas da Croácia, enfim, foi o grande destaque, ele é o líder dessa camisa 10 dessa nossa seleção alternativa aqui, mas ao lado dele eu colocaria o Quinteiro, né, que é o jogador da Colômbia, foi uma grande surpresa, na verdade, né, porque se esperava, óbvio, que o Rames liderasse o meio campo, o Rames não estava bem fisicamente, ele assumiu a posição, jogou muita bola, jogou muito bem, poderia até, por pouco, não levou a Colômbia um pouco mais longe, né? Sim. Você colocaria mais alguém? Acho que o Golovin, né, o russo Golovin, o Forsberg da Suécia também fez uma Copa legal, o Savic, sérvio. Milinkovic-Savic, né, que foi bem, né? Foi, assim. Mas eu acho que nessa categoria é mais disparado, né? O Quinteiro e o Modric foram tanto acima dos outros. Atacantes. Eu acho que a campanha croata, né? Você destacou o Modric aí, mas o Perisic também foi fundamental. Ele então tá na nossos atacantes, essa dupla que a gente escolheu. E o Cheryshev, né? Russo, fazendo companhia a ele também. Foi decisivo nos jogos. Os jogadores mais surpreendentes, né? Porque saiu do banco, começou a ganhar posição, fez golaço. Foi bem demais. Mas é uma posição que teve bastante jogadores alternativos bons de bola que poderiam entrar nessa seleção perfeitamente, né? Você teve o Lozano do México, né? Que é um jogador jovem, entrou bem, fez contra a Alemanha, né? Contra a Alemanha fez gol. Teve o Son da Coreia, que obviamente... Que não é surpresa, né? Porque era para ser o líder e realmente foi mesmo, jogou muita bola. Teve o Quadrado da Colômbia. Que também já fez uma boa Copa 2014. Já tinha feito em 2014, né? E foi bem. E teve até aquela piadinha, né, que foi o primeiro jogador com nome de forma geométrica a jogar 2 Copas lá. Já teve o Redondo. O Redondo, né? E vale citar também o Shaqiri, o jogador que foi bem pela Suíça, também jogou ali pelas pontas. Fez lá a comemoração da Albânia também. Exato, tem seu destaque alternativo. Contra a Sérvia. Centroavante. Olha, essa posição é uma posição que foi difícil, até se você colocar todos os centroavantes da Copa, é difícil de você achar quem realmente foi o melhor, né? E, obviamente, entre os alternativos também não teve tanto destaque assim. A gente vai colocar aqui o Mandzukic, principalmente pelo gol salvador que ele fez ali na semifinal, né? Sim. Decisivo. Que na final ele fez um contra e um favor, né? Então, ainda fez um gol na final, então vai entrar aí, mas tem outros até que pode citar, né? O Musa, né? O Musa da Nigéria, ele na primeira fase fez 2 gols contra a Islândia, né? Foi o jogo que ajudou a Argentina a ficar viva na Copa, né? Foi um destaque. O Dzilba, né? Russo. Grandão, também, né? Até por falar em grandão, o Mitrovic da Sérvia, né? Também deu algum trabalho. Ali contra o Brasil, muita gente esperava que pudesse dar mais trabalho do que deu, né? Mas enfim, são vale mencionar. Destaques assim, mas realmente não foram os melhores. Então a nossa seleção alternativa dos melhores da Copa do Mundo ficou da seguinte forma: Schmeichel no gol, na lateral direita Mário Fernandes, dupla de zaga com Vida e Mina, na lateral esquerda Strinic, na volância Shiwasaki, os meias Modric e Quinteiro, os atacantes Cheryshev numa ponta e Perisic na outra, e o centroavante Mandzukic. Bom, e para comandá-los, acho que o treinador que tem que eleger é o Dalit, né, da Croácia, que caramba, o cara totalmente desacreditado, né? Ele tava lá no mundo árabe, entrou lá depois da repescagem, pegou a Croácia desacreditada, levou o time pra final da Copa. O Cherchesov, russo também. Cherchesov. Fala 3 vezes. Destaque, né? A Rússia que também... O cara é carismático, né? Um técnico bem carismático e ganhou lá os russos, não só pela campanha, né? Mas também pelo carisma. Mas pela campanha também, né? A Rússia jogou um bom futebol. E acho que vale mencionar o Juan Carlos Osório, né? O prof do México, que, enfim, depois ele foi meio infeliz lá nas declarações. Verdade. Depois que perdeu o jogo com o Brasil, mas o que ele fez contra a Alemanha, o que ele fez contra o Brasil, né? Também criou chance lá, se tivesse um ataque de mais qualidade, podia complicar bem o Brasil. Com aquele time do México, sem muitas estrelas, ele conseguiu
fazer uma Copa bem legal. Exato. Acho que realmente o melhor foi o Zlatko Dalic, né? Da Croácia, mas esse você merece ser citado. Bom, é isso, pessoal. Essa foi nossa seleção dos piores, também a nossa seleção alternativa dos melhores. E ficamos por aqui. A nossa cobertura da Copa do Mundo se encerra nesse vídeo. Agradecemos demais pela participação de todos nas lives, no programa Montanha Russa, nos vídeos especiais sobre cada seleção de Copa do Mundo. Tá tudo aí nos nossos arquivos para você acessar e acompanhar realmente. E, claro, continue com a gente, se inscreva, deixe seu like, acesse nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, tudo lá, @ultimadivisão. Siga com a gente. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.